Continuação, capítulo 2, Mestre Fiel, parte 2. Quero aprender a ouvir corretamente. Mais uma característica do Mestre Fiel é ser preciso. A terceira característica de um Mestre Fiel é ouvir e transmitir com precisão o que ouviu. Tal exigência é muito séria, mas geralmente não damos tanta importância a isso. Por exemplo, determinada pessoa diz que chegaram a Piracicaba 6 pessoas vindas de São Paulo. Alguém que ouviu desatentamente comenta com o outro, de maneira displicente, que quase 10 pessoas chegaram a Piracicaba. Este, por sua vez, diz que chegaram uns 10 irmãos a Piracicaba, mas não sabe se vieram crianças. Por fim, a última informação é que chegaram mais de 10 pessoas a Piracicaba, sem contar as crianças. Quanta confusão pode causar uma informação imprecisa? Frequentemente somos imprecisos em nosso falar. Se neste ponto nosso caráter não for correto, não poderemos falar pelo Senhor. A nossa tendência é acrescentar nossas próprias opiniões, generalizar, omitir detalhes importantes que desprezamos, abafando, aumentando e até mesmo distorcendo a palavra de Deus. Por isso precisamos exercitar-nos a ouvir com pureza e também a falar com exatidão. A respeito disso, o Senhor Jesus disse: seja, porém, a sua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Mateus capítulo 5, versículo 37. O mestre fiel deve gastar tempo com a palavra de Deus. Quarta característica do mestre fiel é que ele gasta tempo com a palavra de Deus. Ele não somente lê a Bíblia, como também a relê e rumina várias vezes. Além disso, ele deve ler bons livros espirituais e ouvir com atenção o que os outros mestres dizem. Um bom mestre não apenas fará anotações ao ouvir uma mensagem bíblica, como também voltará a essas anotações a fim de completá-las. Quanto mais ouvi-las, mais serão iluminados e mais tesouros serão descobertos. Alguns alegam que não podem despender tempo nisso por serem muito ocupados. Talvez isso seja verdade para muitos que estudam ou trabalham, e até mesmo para muitos que servem na igreja. Mas se formos honestos conosco, teremos de reconhecer que muito de nosso tempo é desperdiçado, especialmente com conversas vãs. O ministério da palavra é algo muito sério e para que ele seja constituído em nós é preciso investir tempo. O ideal é começar a elaborar na mensagem, no mínimo uma semana antes do dia em que vai liberá-la. Se deixar para começar a revisar apenas no dia, por mais corretamente que fale, dificilmente estará constituído da palavra, sendo necessário então usar sua eloquência e forças naturais. Tal palavra não terá o devido peso espiritual e não suprirá aos ouvintes com espírito e vida, sendo portanto de quase nenhum proveito. Com relação a isso, as irmãs talvez digam, uma vez que não podemos ensinar na igreja, não necessitamos gastar tempo assim na palavra. Essa, no entanto, é uma concepção errada. Mesmo que não seja função das irmãs ministrar a palavra aos irmãos, elas podem instruir outras irmãs e as crianças, e para isso é fundamental que estejam equipados com a palavra. Além disso, de acordo com 1 Coríntios 14, 31, todos podem e devem profetizar. Isto é, falar nas reuniões da igreja. Quanto mais constituído da palavra, quanto mais familiarizado com ela, mais rico e cheio de vida será seu compartilhar. E assim toda a igreja será suprida. Por isso encorajamos as irmãs a ouvir as mensagens e a estar envolvidas com as palavras de Deus, a fim de que seu caráter seja de um mestre fiel. Ruminar a palavra. O mestre deve ruminar a palavra. Como podemos observar a palavra de Deus até absorver a palavra de Deus até que ela habite ricamente em nós. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Espiritualmente falando, não devemos ser como os cães que comem rápido, mal mastigando a comida e engolindo tudo inteiro, mas segundo a próprio Senhor Jesus, somos ovelhas. As ovelhas são ruminantes. Ao comer, mastigam calmamente o alimento, engole-se e após algumas horas faz voltar o alimento à boca para então ser novamente deglutido. Possui um estômago duplo com 4 cavidades e que, juntamente com a ruminação, permite uma perfeita digestão dos alimentos e sua excelente assimilação.
Se o homem de Deus não tiver um caráter ruminante para extrair o máximo das riquezas da palavra, não somente ele sofrerá prejuízo espiritual, como prejudicará seus ouvintes. É muito importante que ele rumine a palavra todo o tempo. O mestre fiel deve cingir-se. Há outras características essenciais no mestre fiel. Ele precisa ter o caráter cingido, não desperdiçando nenhum minuto do seu tempo. Efésios capítulo 5, versículo 16. Ser ministro da palavra não é apenas um dom. Muitos têm o dom de falar e até o fazem de maneira coordenada e eloquente. O que a igreja realmente precisa é de pessoas que têm o dom de profetizar, de falar pelo Senhor, aperfeiçoado e exercitado a tal ponto que se torna seu ministério. Para isso, nosso tempo deve ser bem aproveitado. O desejo e a necessidade de Deus é que na sua igreja, em cada cidade, surjam muitos homens de Deus, não somente com o dom de falar por Ele, como também após muito exercício adequado deste dom, passe a ter o ministério da profecia. Para isso, devemos passar por um processo de aperfeiçoamento, gastar tempo com a palavra a fim de transmiti-la fielmente aos outros, não permitindo que o nosso tempo seja desperdiçado inutilmente. Se você deseja falar pelo Senhor, procure praticar esses pontos todos os dias gradativamente. Aproveite todo o tempo livre e exercite-se em estar sempre meditando nas palavras do Senhor, quer pela leitura da Bíblia, quer por anotações e por meio de literatura espiritual saudável. Além disso, ore sempre, volte-se sempre ao Senhor que habita em seu espírito e considere toda a palavra diante dele. Aproveite cada minuto. Precisamos remir o tempo. Isso é ser o mestre fiel. Glória a Deus. Amém. E tenha um bom dia.